Olá, este é o podcast Ponto de Encontro. Muito obrigada por se juntarem a nós. Nestas conversas damos voz às nossas parcerias e hoje temos connosco a Kátia Severino e o André Soares. O Dynamic Memory Lab, Cycles of Decolonization, Laboratório de Memória Ciclos de Descolonização, é uma exposição organizada no âmbito da Rede de Discurso Público Plural, CPPD. É uma exposição simultaneamente imersiva e interativa, em que os visitantes são confrontados com o legado do colonialismo europeu e com as suas manifestações contemporâneas. A exposição dedica particular atenção às estruturas de desumanização que permanecem operantes no presente. Procura desmontar a invisibilidade associada à desumanização e colocar a dimensão humana no centro da nossa atenção. Foi desenvolvida sob a curadoria da Kátia Severino e do André Soares, com contributos de artistas, ativistas e académicos europeus da CPPD. A Kátia Severino é professora universitária, investigadora e ativista antirracista. Enquanto ativista, reflete sobre as experiências das comunidades afrodescendentes em Portugal, no quadro da diáspora pós-colonial portuguesa, e o seu trabalho centra-se no legado persistente do racismo colonial e do colorismo na configuração de hierarquias sociais e culturais, bem como na formação de identidades nacionais e no reconhecimento do lugar de pertença. O André Soares é historiador, antropólogo, professor e curador. O seu trabalho cruza educação, memória, património e culturas afro-atlânticas, de expressão portuguesa. Enquanto investigador e agente cultural, reflete sobre as continuidades do colonialismo europeu no presente, com especial atenção às políticas da memória, às formas de desumanização herdadas do passado colonial e aos processos de silenciamento e invisibilização que persistem nas sociedades contemporâneas. A sua prática centra-se ainda na valorização das narrativas plurais, na justiça histórica e na construção de espaços públicos mais inclusivos, críticos e democraticamente participados. Olá, Kátia. Olá, André. Bem-vindos ao podcast Ponto de Encontro. É um prazer enorme ter-vos aqui para vos falarem desta exposição, mas também do vosso percurso e de outros projetos. E começava por vos perguntar, por vos pedir que falassem um pouco do vosso percurso até chegarem a esta exposição. Se calhar começamos por ti, Kátia. Uhum. O percurso pessoal o percurso pessoal, profissional, podes cruzar os dois? Poder cruzar os dois. Então, eu sou uma menina que nasceu na cidade de Faro. Minha mãe vem na última leva de pessoas que saíram dos territórios colonizados por Portugal, especificamente Angola, e a minha mãe chega a Portugal grávida e eu acabo por nascer nesse mesmo ano em Portugal. Nasci em Faro, por isso todo o meu percurso vivencial foi dentro das comunidades afrodescendentes, chegou a Portugal nesse processo de descolonização, em que os antecessores a esta geração cresceram na sua socialização com um misto de africanidade, mas também de mentalidade cultural que era aquela que era do período colonial, que era do ser um território, o Portugal ser um território estendido a outros territórios. Por isso, ouvia afirmações como: eu sou português nascido em África. Faço toda essa minha formação dentro desse contexto, um contexto socioeconómico muito duro, não é? Porque eu cresci no ambiente, quem se recordará, no ambiente do IARN, no Algarve, com uma forte comunidade que marcou todo o território, a cultura, as vivências e todo o meu percurso de
de extrema pobreza e de um território que era periférico, que o Algarve naquela altura é muito diferente do Algarve que se pensa de hoje, era extremamente periférica, estando nós numa biblioteca, em todas as cidades que eu vivi no Algarve, nunca existiu uma biblioteca, aliás só havia uma única cidade que tinha uma biblioteca, que era a Silves, que eram as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, e que foi a minha primeira experiência traumática de agressão racial. Foi quando eu quis fazer uma inscrição na biblioteca, porque a professora primária pediu para fazer um trabalho e o trabalho incluía nós irmos à biblioteca, requisitar um livro, e era a primeira experiência na primária de irmos a uma biblioteca. E quando eu começo a fazer a inscrição e digo onde eu moro, porque era o edifício do IARN, eu recebo como resposta da funcionária: nós não fazemos inscrição a pretos. E eu tinha 7 anos, foi a minha primeira experiência, assim, direta como criança. E por isso a minha relação com a biblioteca foi inicialmente um espaço de violência, mas também, felizmente, tive outra biblioteca que foi a que me acolheu e que me deu acesso aos meus primeiros livros. Chego até aqui, nesse percurso de desenvolvimento e superação, e na idade adulta consigo depois chegar à academia, fazer todo o meu percurso académico, sendo a primeira na minha família a ter uma formação superior, e fez-me olhar como é que eu venho de uma comunidade afrodescendente e depois a pouco e pouco essa comunidade vai desaparecendo da minha vida, não é? Como é que eu chego ao nível do doutoramento e não vejo os meus pares com os quais eu cresci dentro da minha comunidade, eu não vejo afrodescendentes no universo em que eu estou. E isto só para justificar todo o processo que eu vou fazendo para compreender quais são as dinâmicas que operam na sociedade para que isto aconteça. E por isso as experiências vividas do legado colonial não são só uma vivência, mas são operadores sociais que justificam e também me levam a compreender o meu percurso e me permite compreender porque é que eu estou onde outros meus pares não estão. Esta exposição é o meu contributo para essa reflexão e reflexão pessoal, mas também um convite para que essa reflexão se estenda a outras pessoas. Obrigada. Nada. André. O meu percurso é do outro lado, não do espelho partido da deslocação ou deslocamento no ambiente pós-colonial, é a vivência do ambiente pós-colonial em Portugal. E, portanto, eu sou filho da democracia, já após 25 de Abril, e faço todo o meu percurso também num ambiente social e cultural muito deprimido, economicamente, mas que a escola pública permitiu, de alguma forma, que eu tivesse também um percurso académico de sucesso e hoje também ter terminado o doutoramento e ser professor, ou seja, de alguma forma estou a devolver aquilo que a escola pública me deu. Ao contrário da Cátia, eu tinha uma biblioteca muito boa, que é a Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia, uma das melhores bibliotecas da Zona Norte, com muitas publicações, e foi através desse contacto com a escola e com as bibliotecas que me fui apercebendo desse tal ambiente pós-colonial que de alguma forma estrutura a sociedade portuguesa, ou seja, quanto menos diferente se é, mais possibilidades temos de subir na vida e se ingrar na vida, aquilo que se costuma dizer. Precisamente o oposto das reflexões críticas que devem ser feitas, porque supostamente a democracia veio precisamente para levar toda a gente ao mesmo tempo e pugnarmos por uma maior igualdade. O ativismo entra na minha vida não pela via das estruturas sociais desiguais, mas pela via da sexualidade, porque eu estive implicado muito nas lutas pelas questões LGBTQIA+, em Portugal, na luta pelo casamento e pela igualdade, precisamente porque um país é melhor quanto mais igualdade houver entre todos. Não que estes direitos sejam contra ninguém,
porque há muito essa ideia de que esses direitos são contra outras pessoas. Não, estes direitos existem e devem ser adquiridos para estarmos todos no máximo de igualdade e para evitar precisamente o conflito social. O mesmo acontece também com as questões raciais. A raça não existe, é uma construção social, atenção, mas ela foi construída e ela ainda opera. E opera de forma visível e às vezes de forma invisível. E este processo e esta exposição que eu construí em reflexão com a Kátia é precisamente o meu olhar e a minha reflexão enquanto pessoa branca, que muitas vezes ao permanecer na sua neutralidade, não reconhecendo os benefícios que tem e não abdicando deles e muitas vezes usando-os contra o outro, que faz com que o outro seja o outro, com letra maiúscula, e que não esteja em pé de igualdade com todos. E é esse o processo que é por aqui que eu entro nesta reflexão, mais sobre o privilégio branco e a forma como ele opera. A sua presença gera ausências. Obrigada. Perguntar-vos agora como é que surge esta exposição? Como é que surge a vossa relação com o CPPD? Já agora, o que é esse laboratório de memória? E como é que surge esta exposição? Esta exposição para mim foi uma surpresa, é a minha primeira experiência curatorial. Eu já colaborava com uma outra rede na Alemanha desde 2021, na altura da pandemia. Por acaso foi por uma sessão online, estávamos em pandemia e foi para falar, na altura foi para falarmos até da memória no espaço público. E eu entro aí via ativismo e para falarmos aqui no contexto europeu como é que era feito o trabalho de memória no espaço público. Depois, a rede CPPD, quando eu estava a trabalhar noutra rede, era uma rede que era só alemã, ainda não tinha passado para o nível europeu, mas era uma rede muito sólida de reflexão verdadeiramente plural, em que nós temos académicos, artistas, em que todos contribuem com o seu olhar sobre a sociedade, sobre questões da sociedade. Quando o CPPD, então, alarga a sua ligação para um grupo europeu, então eu sou das primeiras pessoas a integrar esse grupo, porque até brincavam que eu era o primeiro membro europeu a integrar o grupo, e quando eu integro, então, este modelo de exposição em espaço público, o Dynamic Memory Lab, já existia, então pediram para eu preparar então, e fazer curadoria para este EML. Foi um desafio que eu própria achei que gostaria muito para além das minhas capacidades, mas eu até brinco e digo, mas vocês conseguiram ver além daquilo que eu efetivamente consegui fazer, e surge então um convite, e o convite surge para fazer uma curadoria sobre descolonização na Europa. Eu disse, isso é um universo, mas podemos trabalhar e vamos burilar aqui a ideia, e nesse burilar, então acabo por também integrar aqui o André, e o André junta-se aqui à equipa e tem sido um trabalho fantástico. Sim, eu também entro para o CPPD por via da Kátia, ela gentilmente convidou-me. Nós já tínhamos feito estas reflexões muito apuradamente, só que depois, para montar a exposição, nós tínhamos que ter um ponto de partida, e o ponto de partida teria que ser a partir das discussões que nós já tínhamos vindo a estabelecer, desde a luta antirracista que temos vindo a fazer, etc. Porque temos que encontrar o lugar ou a raiz que desestrutura a sociedade portuguesa neste ambiente pós-colonial, que toda a gente pensa que só Angola, Moçambique, Brasil é que está a viver.
os portugueses têm uma incapacidade de se colocar num espaço de reflexão conjunta sobre essa pós-colonialidade. Nós também estamos em ambiente pós-colonial. E nesse ambiente pós-colonial nós temos que perceber o que é que estamos a pensar e a fazer sobre isso. E foi muito importante fazer esse trabalho reflexivo e partimos de autores que já existem há muitos anos e que trabalham estes temas, mas nós parecemos que a Grada Quilomba era aquela que melhor nos ajudaria a construir uma exposição que fosse, por um lado, reflexiva, mas também imersiva, e que nos ligasse à contemporaneidade e aos dias de hoje, e é aí que surge a ideia de laboratório, e nesse laboratório, a ideia de laboratório também é ela muito eurocêntrica, mas aqui nós vamos subverter esse laboratório, confrontando o eurocentrismo com os seus próprios mecanismos de pensamento. Eu acho que foi aí, e a Cátia é uma das principais responsáveis intelectuais, digamos assim, por esta subversão, que é usar, isso foi um clique, há um clique depois também na curadoria, né? E esse clique foi muito interessante. Exato, nós vamos usar os mecanismos de pensamento deste conjunto, destas operações mentais feitas neste sítio, para as confrontar com as incongruências das operações mentais feitas neste sítio. E este sítio é Europa, porque tratando-se de uma exposição, essa foi outro grau de dificuldade, porque esta questão tem diferentes níveis na discussão, dependendo do contexto em que ela se coloca. Não é? Ter esta discussão na Alemanha é diferente de ter esta discussão em França, em Espanha, em Portugal. São realidades e são níveis de pensamento e de reflexão que se está, que coloca isto de outra maneira. Por isso, sendo uma exposição que é para ser itinerante, e mesmo dentro do mesmo território, em cidades diferentes, ter a exposição em Lisboa vai ser diferente de ter a exposição em Braga. São dinâmicas completamente diferentes. Então também foi pensar numa curadoria em que o tópico, independentemente do local onde ela estivesse, faria sentido ter aquela discussão. Por isso encontrar exatamente o ponto em que esta discussão fosse comum e que as pessoas que a visitem consigam ligar-se com a exposição foi fundamental. Foi o vosso maior desafio. Foi o maior desafio. E quando se fez luz, nós ficamos, é isto mesmo que nós queremos dizer. E, obviamente, a Grada Quilomba inspirou-nos, por causa do seu processo, os processos, as etapas que ela propõe no seu livro Memórias da Plantação para um processo de descolonização mental, que é disto que estamos a falar. A nossa exposição pretende chegar a esse operativo mental que tem que mudar para uma descolonização, não contra os outros, mas por si. A pessoa vai ser convidada a fazer essa reflexão por si, para não cair em processos de colonização mental. Mas é assim, quase todos estamos colonizados mentalmente, não é? Claro. Nós partimos sempre, as hierarquias são construídas, elas fazem-se. E eu acho que conseguimos, de uma forma muito complexa, mas ao mesmo tempo acessível, que o visitante faça essa reflexão. E já falamos desde o início, nós não queremos criar nenhuma moral, nós não queremos criar nenhuma base de panfletarismo, não. Nós queremos convidar as pessoas a fazer o processo que nós próprios fizemos e fazemos todos os dias. É um processo. É um processo. É um processo. A exposição já esteve na Alemanha, em Berlim. Em Berlim. E esteve em Espanha, em Madrid. Como é que tem sido a adesão dos públicos? Tem sido tão boa que a exposição tem sido requisitada para outros espaços e nos espaços que teve acabaram por estar mais tempo do que aquilo que inicialmente estava previsto. E o feedback que se tem tido tem sido excelente, até porque é uma exposição que eu particularmente gosto,
porque não, é uma exposição pensada para ocupar um espaço público, ao contrário de estar numa galeria ou estar num espaço tradicionalmente expositivo em que o espaço naturalmente filtra o visitante. Aqui, quando ela é colocada num espaço público, é a exposição que vai ao visitante e não o visitante que vai à exposição. E também tem este cuidado, esta exigência, percebemos como é que ela depois opera. Na Alemanha, tal e qual como aqui, esteve num espaço aberto num jardim. A diferença é que o jardim tinha o gradeado, mas era visível pela rua e despertava curiosidade, então tínhamos pessoas que passavam de bicicleta e depois de repente olhavam lá para dentro, viam aquela estrutura ali dentro, paravam a bicicleta e entravam lá para dentro, mas isto é o quê? E depois começavam a fazer a exposição e elas próprias, é como o André disse, não é panfletária, mas a pessoa entra, lê e ela própria já começa qualquer coisa, ok? Há uma coisa que leva para pensar. E a ideia é exatamente levar as pessoas a fazerem essa reflexão. E é uma reflexão que é pessoal, que é íntima, e nesse processo de reflexão iniciado, de alguma forma, e esse é o propósito último, é levar a pessoa a fazer um diálogo consigo própria, em que ela depois nesse diálogo também se posiciona, porque a partir do momento em que tomamos consciência dos processos e de como é que, e onde é que eu estou colocada em todo este processo e dentro de uma sociedade, qual é o meu papel e como é que eu sou vista por essa mesma sociedade, onde é que eu estou a operar nesta grande malha. Depois, no final, o objetivo é a pessoa depois, neste posicionamento, ou eu estou confortável com este posicionamento e quero mantê-lo, ou então há coisas com as quais eu estou a ver que não é este o meu lugar mais confortável, eu quero fazer transformações. Acho que a partir daí a discussão que depois poderemos ter vai para um outro patamar, porque não podemos simplesmente dizer que ignoramos ou que não sabemos, ou sair de um posicionamento que é puramente empírico, não é? Que é perceptivo, ou opinativo, ou porque eu acho, ou porque fica muito à superfície, é algo mais profundo, e é isso que convidamos as pessoas a fazer. Qual é a pertinência de fazer esta exposição nos dias de hoje em Lisboa? É totalmente pertinente. A exposição, sem querer fazer grandes revelações, ela funciona com textos, mas também com objetos que estão colocados e que são parte do percurso do visitante. Ele é convidado a ler textos e a fazer a reflexão sobre textos, mas também é convidado a fazer coisas. E um dos objetos que está na exposição, já no final do percurso, mas a pessoa pode fazer o inverso, é um convite, é uma bicicleta. A bicicleta é o objeto, é um objeto essencial na construção da modernidade. Ele surge para facilitar a deslocação de pessoas na Europa, e para se fazer uma bicicleta é preciso borracha. Para esse objeto existir e para facilitar a mobilidade de uns, vai fazer com que, noutros contextos, neste caso no Congo, inicialmente, mas depois alargado a todo o continente americano e ao continente africano, vai fazer com que se faça a extração da borracha. Okay? O hedonismo de uns vai levar à desumanização de outros. Não se desumaniza uma pessoa por decreto, é um processo, ok? E é a partir dessa ideia da borracha, a partir da ideia da desumanização daquelas pessoas para elas produzirem um objeto de hedonismo, hoje associado ao hedonismo, não é? Ao desporto, ao bem-estar, que nós vamos ser convidados a confrontar as pessoas com a sua desumanização na atualidade. E a bicicleta é uma bicicleta de distribuição de comida. Okay? E, portanto, este laboratório de memória
é uma memória para o presente e que expõe as dinâmicas da desumanização no presente. Mesmo no próprio objeto bicicleta, não é? Associado ao hedonismo e agora tão associado até a novas formas de escravatura. Certo, precisamente. Exatamente. Certamente. Também de uma das linhas que nós, quando nos propuseram falar sobre a descolonização da Europa, e é algo que nós, nas nossas discussões, tivemos, e é uma linha de pensamento que sempre tive, quando falamos em descolonização, pensamos sempre numa perspectiva cronológica, histórica. Nós estamos a falar da descolonização em termos de processos, do seu legado, e demonstrar de como é que esses processos se renovam, se reconfiguram, mas que as suas matrizes operadoras são as mesmas. E por isso fizemos a descolonização política, fizemos a descolonização geográfica, não é? Mas económica, alteramos o modelo. Económica no sentido em que a economia alteramos o modelo. Está sustentada no modelo escravocrata, não é? Exatamente. Então, como é que, e aqui quando surge a questão da biblioteca, é olharmos, podemos ter nos distribuidores dos estafetas distribuidores de comida, olharmos a um exemplo imediato, porque acaba por ter o seu boom a seguir durante o Covid, em que, como todos os operadores que estão associados a esta forma de trabalho, se assemelha a todos os outros que nós fomos vendo ao longo de séculos de desumanização e de exploração humana. É o outro, é sempre o outro. A construção, com base na construção do outro, que é mais uma matriz. E qual é para vocês a importância que as bibliotecas públicas podem assumir na promoção destes debates nos dias de hoje? Para mim é essencial. Eu acho que as bibliotecas, como aos museus, têm feito um trabalho fundamental. A última revisão da definição do museu por parte do ICOM e também as últimas revisões que têm sido feitas ao conceito de biblioteca são cada vez mais lugares de participação, pensamento crítico e de diálogo com a sociedade, com as comunidades onde estão inseridas. E, portanto, a Biblioteca de Alcântara para nós é fundamental porque nós estamos num espaço geográfico que é o símbolo, digamos assim, do heroicismo português e da forma como os portugueses se veem em relação aos outros. Neste espaço pós-colonial, neste ambiente pós-colonial, é importante as bibliotecas, estando nesse local, fazerem essa desconstrução e desse ambiente. O que é que ele nos diz? O que é que nos diz, o que é que nós podemos debater em relação a toda a monumentalidade ligada aos descobrimentos que nos cerca? De que forma é que esta zona industrial de Alcântara, que teve um grande desenvolvimento, finais do século XVIII, início do século XIX, representa naquilo que foi a regeneração do país? Ou seja, de que forma é que todas as novas tecnologias envolvidas que vieram da Revolução Industrial tocam esta comunidade e de que forma é que elas estão a ser reconfiguradas, revistas, etc. Ou seja, há uma intervenção permanente, há uma revisão permanente, diz, não se pode fazer revisionismo histórico. Quer dizer, só não faz revisionismo histórico quem não pensa na sua própria vida, não é? Uma pessoa aos 20 anos tem um determinado tipo de concepções e de categorizações sobre o mundo que aos 46 não tem. Estamos sempre a fazer revisionismo histórico até em relação à nossa própria vida. E ainda bem que o fazemos. Também é assim que a ressignificamos. E é assim que a ressignificamos. E que melhor espaço para fazer do que uma biblioteca? Porque hoje em dia os livros, eles são também um espaço de memória. Há livros que nós estamos sempre a revisitar e devemos revisitar, e conceitos que devem ser revisitados. E eu penso que as bibliotecas são espaços essenciais e as bibliotecas
são fundamentais para precisamente ajudar, contribuir para que as comunidades tenham menos conflito, menos temor em relação ao futuro e mais comunidade e mais força para enfrentar aquilo que são as inquietações da contemporaneidade. Cátia, queres acrescentar alguma coisa até para te, como é que eu diria, para te reconciliares com as bibliotecas? Não, eu reconciliei-me logo é? depois, porque vindo de um ambiente tão carenciado, a biblioteca foi o meu porto seguro para a minha formação académica. Eu digo que eu não teria chegado onde cheguei se não existisse o espaço biblioteca. Por exemplo, eu em casa, nós era do bairro de Barracas, não é? Não havia condições para estudo e então na escola eu era apelidada de marrona, não porque eu gostasse muito de estudar, mas é que a biblioteca era o único espaço que eu tinha com condições para estudar, porque em casa eu não tinha, então eu passava muito tempo na biblioteca. A biblioteca é muito mais do que um espaço de acesso ao livro e através do livro de acesso ao conhecimento. Para mim a biblioteca foi o meu porto seguro, foi o meu porto de formação e foi graças à existência de um espaço como a biblioteca que também sendo eu, como costumo e orgulhosamente costumo dizer, eu sou produto de um Estado social, não é? Porque eu nasci em 76, eu sou produto do Estado social, da escola pública, da saúde pública, que me permitiu, hoje orgulhosamente, dizer que sou uma professora universitária, mas nunca me esquecendo do lugar onde vim e não me esquecendo dos espaços que permitiram chegar onde eu cheguei. Porque de outra forma, socialmente, não era o que estava traçado para nós. Nós comentamos muitas vezes, nós em casa, muitas vezes tínhamos, eu tinha 2, 3 livros daquelas coleções da Círculo de Leitores. Na minha casa eram bons, né? Os Lusíadas, o Dom Quixote de La Mancha e o Bocage, né? Daquelas coisas que vendiam assim na rua. Mas depois não havia mais nada. Os sítios onde nós tínhamos um mundo todo para descobrir... Era a biblioteca. Era a biblioteca. E esse sem fim... como grandes pilares da construção da igualdade. Sem dúvida. Não há... Nós estamos aqui, nós somos exemplos vivos disso. Um produto disso. E com muita pena de que não sejam mais como nós. Mas a importância da biblioteca é tão grande que, mesmo tendo sido discriminada, continuo lá e continuamos a reconhecer. Fomos muitas vezes eliminados de espaços de acessibilidade, é verdade, e de conhecimento, mas não quer dizer que não tenhamos chegado a ele. E porquê? Porque temos um Estado social do qual somos filhos e do qual temos muito orgulho e que vamos defender e que estamos a devolver a exposição é uma devolução. É uma devolução. O nosso contributo exatamente. Se chegamos aqui, então vamos usar esse nosso privilégio, agora, onde os nossos pares não chegamos, para puxar por mais e que cheguem também onde a gente chega e dar esse contributo, abrir essas portas. E sem dúvida que... E agradecemos muito à biblioteca. Que vão fazer. Sim. Antes de terminar, porque podíamos ficar aqui a conversar bastante mais tempo, eu gostava de vos pedir que nos indicassem, cada um de vocês, 3 livros que vos tenham marcado, que tenham marcado as vossas vidas, os vossos, também a vossa forma de pensar, que tenham contribuído de facto para as pessoas que são hoje. Queres começar? Começo eu? Posso começar eu? Podes começar? Queres começar? Pronto, eu posso começar. Mafalda então eu vou por ordem cronológica. Pronto, como eu falei inicialmente, eu venho do Algarve, passei por Silves, por Quarteira, por Albufeira, por Lagoa. Silves, destas cidades que marcaram a minha infância, era a única que tinha, não, uma tinha 2, depois acabei por ter 2 mais tarde, por isso estamos a falar aqui no meu período pré-primário, quando introduzo a leitura. Tive esta biblioteca que não me deixou entrar, pronto, mas depois a Câmara Municipal tinha uma pequena biblioteca e o tratamento foi completamente o oposto. Acharam muita graça uma menina de 7 anos e de fazer inscrição e requisitar livros.
E eu comecei com os livros infantis. A Mafalda é uma personalidade que eu acredito que ela deve ser do meu signo e do meu ascendente. É uma virginiana com ascendente em Aquário, seguramente. A Mafalda eu trouxe-a porque quando começámos a discutir muito nacionalmente o acesso à leitura, a democratização da leitura, não é? E com o surgimento das bibliotecas públicas em praticamente todas as cidades, havia muita ideia que o livro era o livro erudito, não é? Os da prosa, e da poesia. Mas, para mim, a verdadeira democratização da leitura e do acesso ao livro começou com a banda desenhada. Podia vir aqui também com o da Mónica. Se pensarmos naquele contexto, os livros de banda desenhada eram os livros mais acessíveis, porque mesmo para além de não haver biblioteca, por exemplo, não havia livrarias que vendessem, lojas que vendessem livros. Havia a papelaria que vendia os livros da escola e os materiais da escola, mas nem livrarias havia. Quem tinha acesso aos livros é eventualmente quem já tivesse uma classe social mais elevada ou que já tivesse uma profissão liberal que daria acesso aos livros na formação. A banda desenhada era o único acesso à leitura, porque eram vendidos nos quiosques, onde se vendia tabaco e o jornal, era o jornal e a banda desenhada, e era de custo um bocadinho mais acessível. Quem mesmo, como eu, não tínhamos dinheiro para comprar os livros de banda desenhada no quiosque, em Quarteira havia uns senhores que vendiam em segunda mão, em que quem tinha dinheiro comprava, porque aquilo parecia às vezes 15 em 15 dias ou semanalmente, não é? Quem tinha dinheiro, os pais compravam, mas depois, como queriam comprar o da semana a seguir, vendiam nesse senhor em segunda mão e ele ia baixando o preço. Então eu esperava umas semanas para conseguir ler a banda desenhada que depois saía e vendia papelão, aqueles senhores da reciclagem, ia apanhar papelão, depois vendia para dar uns trocos e com os cêntimos que tínhamos acesso ao livro. Por isso eu queria fazer aqui uma homenagem à banda desenhada, foi aqui que eu comecei a ler. A Mafalda é uma banda desenhada muito especial, entra por volta dos 9, 10 anos, e eu digo que a Mafalda politizou-me. A Mafalda despertou em mim, quando criança, a preocupação com o outro, a preocupação com o mundo, abriu-me o mundo, as discussões que existiam, o que é que era a guerra, o que é que era a fome, o que é que era as dificuldades sociais, o sistema económico. Eu aprendi toda uma literacia de visão do mundo com a Mafalda. E enquanto... Certamente o espírito crítico. Completamente. E depois a Mafalda, em contraponto, sendo uma personagem feminina, tendo como contraponto a outra personagem feminina, a Susana, na minha formação como mulher, a Susana é exatamente a mulher que eu não queria ser, a mulher consumista, dominada pelos pressupostos sociais, que é suposto casar, ser uma mulher bonita e ter filhos e constituir família, e eu, todo o meu percurso de vida, o modelo não foi todo Mafalda. Eu acho que a Mafalda se casou, também foi como eu, depois dos 40 e não teve filhos e pronto, mas a Mafalda foi marcante, a Mafalda politizou-me e deu-me acesso à leitura. Há um livro intermédio que eu não tenho aqui, que é do Jorge Amado, Teresa Batista, Cansada de Guerra. Não o trouxe, é um livro que eu li na minha adolescência. Na nossa geração toda a gente lia Os Filhos da Droga, eu li Teresa Batista, Cansada de Guerra. É um livro extremamente violento, mas com ele aprendi o que é viver num corpo de mulher e o que é viver numa sociedade machista em que predomina a objetificação do corpo da mulher. E eu aprendi na adolescência a experiência, eu revi muito na adolescência a experiência dura desse desejo pelo corpo da mulher, mas é um desejo de objetificação, quase como se ela não existe, mas que mesmo assim Teresa acredita no amor e não é pela sua objetificação que ela se fecha ao amor. E foi um livro que também me marcou muito
é na minha formação enquanto Como é mulher. que se chama? Teresa Batista, Cansada de Guerra, de Jorge Amado. Por fim, Mafalda Teresa Batista, chego à faculdade com o livro do José Cardoso Pires, Dinossauro Excelentíssimo, e que me leva a compreender, sendo eu nascida pós 25 de Abril, mas que me leva a compreender o que é que foi o 25 de Abril, o que é que foi a ditadura, compreender este país e compreender como há pessoas que, mesmo obsoletas, querem continuar a manter-se no poder, e eu passei a desconfiar de pessoas que insistem em permanecer nos mesmos cargos durante muito tempo. Aprendi o que é o país e o que é que foi a ditadura a partir deste livro. E foram os 3 livros que me marcaram. Por isso, estando nós em vésperas de 25 de Abril e tendo em conta o contexto social e político que vivemos hoje, é um livro que eu aconselho toda a gente a revisitar. Obrigada, Cátia. Obrigado. Eu vou falar do livro da adolescência, o primeiro livro que provavelmente fez com que eu seja antropólogo, O Papalagui. É um relato, são discursos recolhidos por um escritor alemão de uma visita que lhe é feita, que é o Erich Schoermann, por um membro da tribo Tiavea, que vem lá da Polinésia, lá da Samoa, e que vai outrificar o Papalagui. Papalagui quer dizer o branco. E, portanto, é uma observação daquilo que nós costumamos outrificar a outrificar-nos. E marcou-me muito porque foi a primeira vez que eu tive a perspectiva de uma pessoa não branca, de uma pessoa de outro contexto cultural, sobre o nosso contexto cultural, e foi a primeira vez e o primeiro contacto com aquilo que depois foi muito combatido, que é a ideia de relativismo cultural, e que depois também vai levar a uma profunda crítica, até acho que exagerada, da antropologia em relação aos seus processos. Não lhes fez mal, fez-lhes muito bem, porque hoje em dia o trabalho antropológico é premiado por uma ética muito profunda, fruto desse debate dos anos 70, quase como uma espécie de autoflagelação do trabalho antropológico, que nos permite, hoje em dia, ter uma palavra a dizer em relação ao mundo, em relação àquilo que vivemos, a antropologia no caso. Mas o Papalagui eu aconselho a todas as crianças, jovens, adolescentes, porque ele é revelador daquilo que o Ocidente e a sua matriz de pensamento e a forma como não discutimos e não nos pensamos a nós próprios. Já mais tarde, e em Salvador da Bahia, li este livro depois de o comprar na Casa da Cultura de Jorge Amado, ali no Pelourinho, e comecei a ler o livro e comecei a ver os personagens do livro enquanto eu estava de visita à cidade. E logo no início do livro nós vemos que ele fala de um sobrado ao lado da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, etc. E eu estava ali num sobrado a passar 15 dias por altura do Carnaval, em 2014, e foi um livro que me despertou para todo um conjunto de imaginários ligados ao candomblé, aos orixás, no qual eu hoje estou espiritualizado e que não seria espiritualizado se não tivesse lido este livro. Este livro transportou-me também para esse lado e é um dos livros para quem quiser saber sobre o que é o candomblé e o que é que são as culturas e os rituais e a cultura afro-brasileira, que deve ler de forma Como é que se chama? atenta. Chama-se Tenda dos Milagres, precisamente, portanto isto é sobre um terreiro de candomblé, e é um dos livros onde eu acho que o realismo mágico se expressa de forma mais sublime. O Jorge Amado era um espiritualizado também no candomblé, e ele era de Xangô, que é uma das figuras, uma das entidades do candomblé, e ele foi, digamos assim, feito, a sua cabeça de Xangô foi feita, o Ori, por isso é que se chama Orixá, que é o santo de cabeça, foi feito na casa da mãe menininha do Gantuá, e portanto que é uma figura mítica que inspirou muitos artistas brasileiros vivos, como o Caetano, Maria Bethânia, o Gil, o Chico Buarque, etc, etc. Todo o movimento da Tropicália
passou pela casa da mãe menininha do Gantois e suas mães descendentes. E por último, agora na atualidade e já como antropólogo e já no contexto da nossa exposição, este brilhante livro da Lilia Moritz-Schwartz, que às vezes é muito criticada porque ela é uma mulher branca e assume o seu privilégio de branquitude e por vezes tem assim algumas inquietações, sobretudo numa sociedade que discute muito e que se põe muito à prova e que discute as coisas de forma muito viva, que é Imagens de Branquitude, a presença na ausência, que fala sobre todo um equipamento a que a branquitude construiu, que lhe permite ser presente, sobrelotar tudo, todos os espaços, provocando ausências. E a ideia de que as pessoas brancas são neutras, ou seja, quando há um neutro, esse neutro não pode ser questionado, porque ele é o zero, os outros somam. E, portanto, este neutro nunca se discutiu e só agora, lentamente, é que se está a discutir e deve fazê-lo, precisamente, pelo início da conversa, precisamente para nós chegarmos a uma igualdade plena. Assumir os nossos benefícios não nos retira nada, antes, pelo contrário, coloca-nos numa posição de vulnerabilidade boa, de vulnerabilidade para o coletivo, para deixar que esses espaços, muitas vezes sobrelotados por uns, possam ser ocupados por outros, que nunca tiveram sequer a possibilidade de os ocupar. E é esse caminho que devemos fazer. Porque há uma cura histórica que tem que ser feito e que tem que partir de algum lado. E certamente que a visita à exposição Ciclos de Descolonização vai contribuir para que façamos também nós esse processo, que é um processo permanente, como vocês aqui disseram. Muito obrigada por esta conversa Ana. tão inspiradora. Foi muito bom conhecer um pouco melhor os vossos percursos. Ficam convidados e convidadas a visitar a exposição Ciclos de Descolonização, que vai estar patente na Biblioteca de Alcântara, José Dias Coelho, no Jardim da Biblioteca, de 24 de abril a 19 de setembro. Muito obrigada a todos. Obrigada, André. Muito obrigado. Obrigada, Ana. Muito obrigado. Para ter acesso a outras conversas inspiradoras, podem subscrever o podcast Ponto em Ponto em qualquer plataforma de podcast que utilizem. Até breve. Obrigada. Obrigada.